Olá meus amigos, olá meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Se você ainda é novo aqui nesse canal, se você chegou aqui, caiu de paraquedas, se inscreva aí nesse canal, compartilhe esse vídeo, curta, comenta aí para dar mais engajamento para nós. Vamos para o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre seitas, pseudo-igrejas aqui na Europa. Muitas igrejas que estão vindo para cá estão se contaminando, muitos pastores, muitos líderes espirituais estão se contaminando aqui quando chega na Europa. E por que disso? O porquê que está acontecendo? Não são todas as igrejas. De fato, existem igrejas sim, que pregam a palavra de Deus, que falam do amor genuíno de Jesus, que pregam sobre a conversão verdadeira, sobre o pecado, sobre o céu, sobre o inferno. Sim, existem sim pastores que falam sobre isso. Todavia, nem todas as igrejas que falam o verdadeiro evangelho são igrejas cheias. A maioria delas são igrejas pequenas, igrejas quase vazias, pelo que eu pude perceber. Outras igrejas aqui até são grandes, né? São igrejas que tem muitas pessoas, mais de 100, 200, até quase 1000 pessoas aí, uma igreja. Todavia, nem todas essas igrejas estão comprometidas com o real fundamento da palavra, que é pregar a verdade, né? A luz da palavra. Hoje as seitas não são mais como antigamente. Na época dos nossos pais, na época que eu nasci, por exemplo, existiam muitas seitas. Por exemplo, Igreja Testemunho de Jeová, né? Aquela Adventista do Sétimo Dia, que a gente considera como seita, Igreja dos Mormons, inclusive deve aparecer aí propaganda deles para você quando você entra no canal do YouTube. Eles pagam bastante tráfico pago aí, essa daí que fala que é a Igreja do Santo dos Últimos Dias, a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Por que essas seitas de hoje não são como as seitas antigamente? Porque hoje eles não são tão exclusivistas como essas igrejas aí. A CBB, que alguns consideram como seitas, até porque o batismo de outras igrejas não vale, só o batismo deles. Assim também acontece na Adventista do Sétimo Dia, é só o batismo deles que é válido. Se você, por exemplo, é um cristão e quer agora se tornar um adventista, já faz 20 anos que você é cristão, você quer ir lá se tornar um adventista na igreja deles, você tem que batizar de novo. Porque tem que ter lá a assinatura do termo, onde diz lá que a Ellen White, a autoria tal, reconhecido por ela e tal, aquela coisa toda. As seitas, elas têm esse costume de trazer muito exclusivismo, de não colocar Jesus como centro da igreja, coloca Jesus de escanteio, ou fala que não é uma divindade. Por exemplo, Testemunho de Jeová fala que Jesus é uma energia, não é o próprio Deus, que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma energia, que Jesus também... por exemplo, ele era o Miguel Arcanjo e depois, quando veio para a Terra, se tornou Jesus, depois voltou e hoje é Miguel Arcanjo novo, né? Enfim. Então as seitas, elas criam isso para prender a atenção da pessoa como se só eles fossem para o céu, né? Só o evangelho deles, só do jeito deles, a religião deles, a forma deles explicarem é que vai levar a pessoa para o céu. Então vamos lá. Quais são os parâmetros, o contexto aonde você deve exigir que aquela igreja seja uma igreja cristã? Em primeiro lugar, é você não negociar a Bíblia. A Bíblia é o manual do cristão. A Bíblia é a bússola do cristão. É ela quem vai orientar você, direcionar você até o Criador. A Bíblia, por regra, né, por direito, é ela que a gente deve colocar em primeiro lugar, como fé e prática. Fé e obras, é a Bíblia, tá? Se existe um evangelho, uma igreja, uma instituição, uma religião que não prega o que a Bíblia manda pregar, o que a Bíblia diz, sai imediatamente dessa igreja, porque essa igreja não é uma igreja de Cristo. Não vai te levar para o céu, só está te alienando, só está te manipulando para falar aquilo que você quer ouvir. Como pseudos pastores que são profetas, que falam aquilo que a pessoa quer ouvir, mas não fala a verdade, não condena o pecado, né? Não fala de arrependimento, de obras, não fala de nascer de novo, de ter que se batizar, a gente vai falar depois sobre isso, de ter que se batizar, né, para tomar a Santa Ceia, que isso é muito importante, tinha uma grande simbologia para Deus isso. Por isso que veio João Batista, o nome dele era João, mas Batista porque batizava. Até o próprio Jesus se batizou. E muitas igrejas estão pregando aí que não precisa se batizar. Não precisa me batizar para mim ir para o céu, para mim ter a minha salvação. Não, só basta eu estar ali, escutando a palavra e pronto, no dia a dia normal, que eu já vou para o céu. Então as seitas de hoje são igrejas neopentecostais. Por que aqui na Europa, eu vou falar de Portugal porque eu moro em Portugal, mas existem outras igrejas aqui na Europa também, na França, aqui na Espanha, do lado, na Bélgica e tantos outros países aqui aos arredores, que estão também manipulando, né? Estão sendo manipulados e estão manipulando as pessoas. A maior parte dessas igrejas tem como principal fundamento agradar o público, porque sabe que aqui na Europa as pessoas são muito liberais, muita libertinagem, é muita promiscuidade, prostituição, aqui é tudo lícito. As pessoas não querem compromisso sério nem com elas, quanto mais com Deus. Então a gente percebe muito isso, que a atmosfera que é pesada, as potestades, os principados aqui, é diferente do Brasil. No Brasil, cada esquina tem uma igreja. No Brasil, você fala com uma pessoa de Deus, a outra pessoa, você fala com a outra pessoa, é muito compatível, a fé é muito parecida, né? Aqui não, aqui já é diferente, que é um país muito católico, obviamente, mas as pessoas não vão para a igreja. É católico de cultura, mas não é de frequência, de estar indo ali de hábito. Eles não são ativos, a maior parte deles não são ativos. Vivem mais nas suas casas, né?
E são um país também muito materialista. Aí é onde eu queria entrar. Aqui as pessoas são muito materialistas. Estão muito ligadas a bens materiais, a conquista, a ter que trabalhar, ter que conquistar, ter que comprar isso, comprar aquilo. As pessoas olham pra você já com um olhar mais assim, sabe? Te diminuindo, te desprezando. Eles são muito ligados a essa questão, né? E então, dificilmente que um pastor que é sincero, íntegro, se esse pastor for de Deus, for um pastor que foi levantado por Deus, vem pra cá com o pensamento de pregar a palavra, não importa o que aconteça, esse pastor vai ser talvez mal falado, ou a igreja dele não vai ter tantas pessoas, não vai ter tantos membros. Geralmente quando você vê a igreja com muitos membros é porque o pastor se contaminou, se corrompeu, se vendeu, né? Não são todos, não estou aqui generalizando, mas estou falando aquilo que eu vi. Existem igrejas sim, são igrejas espirituais, igrejas que pregam a palavra, mas temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, que nem tudo que a gente ouve é realmente algo dos céus, é realmente algo de Deus. Então eu com a minha esposa, a gente está frequentando aqui uma igreja onde fala que não precisa se batizar. Tem quase 1000 pessoas lá. Não precisa se batizar, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos têm que vir para a mesa tomar a Santa Ceia. Não importa se é um espírita, se você é uma prostituta, se você é um beberrum, não, vem para cá. O amor constrange, então você vai ter que tomar a Santa Ceia, você é obrigado a tomar a Santa Ceia. Não importa a situação que você está, de prática de pecado, de adultério, de fornicação, nada. Não tem problema nenhum. Eles nem pregam o batismo, você tem noção. E aí bate um pouco de frente com aquilo que a gente aprendeu. Porque eu sou nascido e criado na igreja, né? Praticamente nascido e criado na igreja, Assembleia de Deus. Uma igreja de mais de 110 anos, mais de 120 anos. Ela foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Ving, dois missionários que foram para o Brasil e fundaram na rua Azusa, lá em Belém do Pará, em 1910. Então assim, é uma igreja sólida, meus pais são pastores, e eu aprendi a verdade através da luz da palavra. Agora, eu não estou falando de religiosidade, porque existem igrejas também que pregam muito aquele conceito ainda de terno e gravata, porque você tem que estar enquadrado ali com os termos, com a política da igreja, né, com as normas, com os costumes, e cada um tem a sua regra ali. Eu também não vou bater de frente com isso. Isso aí é uma regra que o pastor criou, que a religião criou, enfim, isso não tem problema, né? Eu não concordo assim de ter que estar enquadrado, mas se a pessoa está ali dentro daquela religião, daquela instituição, daquela igreja, daquele ministério, ela deve sim seguir as normas daquele ministério, tá? Voltando para cá, resumindo, hoje as seitas que pregam essas heresias não são mais como as seitas do passado, como essas igrejas que eu falei aí, dos Mormons, Testemunho de Jeová, TJ, do Joseph Smith aí, essas outras igrejas adventistas do sétimo dia, CBB. Não, hoje essas seitas elas são mais ocultas, né? Elas não vão falar que é seitas, mas estão disfarçadas de igreja e são seitas. Estão disfarçadas de igreja, mas na verdade são seitas. Por que são seitas? Porque não tem coerência, não tem base bíblica o que eles falam. Eles querem acrescentar, por exemplo, quando você vê igreja, não estou falando de todas, tá? Mas a maioria das igrejas hoje coloca o altar acima de Deus. As pessoas são ovacionadas como se fossem ídolos, como se estivesse num palco, num show. Vê aquelas luzes, tudo, a maioria das igrejas, aquelas luzes assim na pessoa, a igreja toda preta, todo mundo ali no escuro, aquelas luzes na pessoa, a igreja toda pintada de preto, né? Aquele som ensurdecedor, você não sabe se ouve o som, se ouve a canção, você não consegue escutar a letra da canção, porque é aquele som ensurdecedor, né? Aqueles batuques de bateria, de tambor, eles fazem questão de colocar os instrumentos musicais acima da canção que a pessoa está cantando. E aí eu vejo muita disputa de cargo, de departamento ali na igreja, a pessoa, não, ela quer estar sempre em evidência, ela quer estar sempre mostrar o talento dela, né? Então hoje eu vejo mais a mostra de talento do que de Deus propriamente. Tem muitas pessoas ali disputando cargo, não, eu tenho que... Aí, que dia que eu sei cantar? Muita gente ali, sabe? Naquela panelinha, naquela coisa de estar sempre à vista dos outros para se aparecer, né? E aí eu falo de todos ali que tentam estar em evidência. Então eu não vejo Deus nisso. Aí eles mudam a frequência ali da canção, colocam aquele teclado de fundo para atingir ali uma vibração no culto, para você chorar, para você estar naquela vibração baixa, que a gente sabe que existe uma frequência para isso, para você estar ali mais vulnerável, né? Mais aberto ali a mensagem que o líder espiritual vai dar. E esse é o sistema de hoje das crenças, do mundanismo que está entrando na igreja, ou seja, eles fazem isso para atrair as pessoas que estão no mundo para dentro da igreja, dizendo que fala a mesma linguagem. Só que não está salvando as pessoas, muito pelo contrário, as pessoas estão ouvindo aquilo que elas querem ouvir dentro da igreja e achando que é Deus que está falando. Deus não está falando coisa nenhuma. Entendeu? Então as religiões daqui, as igrejas daqui estão disfarçadas. Quando eu estou falando que são seitas disfarçadas de religião, é porque elas falam aquilo que o mundo quer ouvir. Elas não falam aquilo que impacta, aquilo que confronta. Abandono de pecado, você precisa nascer de novo para ver Jesus, para alcançar a salvação. Você precisa parar com isso, desse jeito que você está, vai te levar para o inferno. Não. As igrejas, a maioria das igrejas que eu vejo aqui, não, vem do jeito que você está, continua do jeito que você está. Não, Jesus chamou todos para a mesa, não precisa se batizar não. Fala mal até de João Batista. Falou que João Batista foi desobediente, ele desobedeceu uma ordem de Jesus, por isso que ele foi morto. Onde se viu? Falou alguma coisa lá que não sei se foi estúpido que falou, alguma coisa assim de João Batista. Eu falei, o quê? O quê?
Quem dera eu tivesse um João Batista hoje. Aqui em 2024 tivesse um, só um no mundo. Em 8 bilhões de pessoas, um João Batista. Quem dera eu. Então assim, agora a pessoa fala que foi considerado o maior profeta, nascido de uma mãe, por Jesus, o maior profeta. Ultrapassando até Elias, que foi o homem que mais orou. Eliseu fez tantos milagres. O maior profeta nascido de uma mãe, Jesus falou da boca dele, foi João Batista. Então assim, muitas heresias, muitos comentários pessoais, particulares, os pastores quando vai pegando um nível ali de entendimento, de exegese, um nível de teologia, um nível de profundidade na palavra, de intelectualidade, eles vão te colocando isso superior às escrituras, superior até a Deus, como se eles fossem os maiorais, como se eles fossem melhores, né? Como se o conhecimento deles fosse superiores aí a Deus. Então, por exemplo, quando você vê, qual que é um dos sinais também, o outro sinal aqui, de que uma igreja é uma seita? Vou ver quantos minutos aqui para não ultrapassar, 12 minutos. Quando fica chamando um líder espiritual de papai, de pai, a Bíblia fala, vou colocar aqui o versículo, somente Deus é para ser chamado de pai, papai, ele é o seu pai, pai, pastor, né? Padre aderiu isso, colocou padre, né? Nenhum outro homem. Todos estamos no mesmo nível. Ah, mas os pastores, então, você quer dizer o que com isso? Não precisa ter pastores? Que não pode ter pastores? Não, tem sim. Deus levanta todo tipo de pessoas. Paulo vai desenvolver 5 ministérios. O apóstolo, que é aquele que inicia, que é esse dedão, aquele que puxa. O profeta, aquele que aponta. Esse que é o evangelista, o dedo maior, que vai até a pessoa, né? O que abre o caminho ali. Esse que é o anel, onde vai o anel da igreja, entre Deus e o homem. É aquele que recebe do povo e leva para Deus, que é o pastor. E esse aqui que é o mestre, que limpa os comichões dos ouvidos das pessoas. Deve sim ter pastor, porque o pastor é que vai orientar, mas ele não é superior a Deus e nem igual a Deus, porque existem pessoas que não pode confrontar o pastor, não pode confrontar ele de maneira alguma, senão você está errado, você está em pecado. Se você confrontar o anjo da igreja, Deus vai te punir. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? Quer dizer que se ele falar uma mentira lá em cima, eu vou concordar, eu vou aceitar, sendo que na Bíblia não está falando nada disso. Meus irmãos, acordem. Antes da reforma da igreja, né? A igreja era contaminada por causa disso, que ela escutava o padre, o bispo, o papa e não lia a Bíblia. As pessoas não liam a Bíblia. Quando começaram a dar a Bíblia para as pessoas lerem, aí as pessoas acordaram, se despertaram. E perceberam que tinha muita coisa ali que era do padre, da religião, da católica. E não era Jesus dizendo, não era os apóstolos falando, era o padre. Entendeu? Se o pastor está falando algo ali que não condiz com a palavra de Deus, ele deve sim ser confrontado. Deve sim, entendeu? A gente é pai, papai, que é um Deus. Estão idolatrando aí um pastor aqui como se ele fosse um Deus. Pai, nossa, ele é o cara. Estão seguindo ele do que não estão seguindo a Jesus. Estão seguindo eu, vejo as pessoas sendo hipnotizadas por esse cara. Estão seguindo ele do que Jesus. Não, ele erra sim, ele é falho sim, ele pode pecar sim, né? Ele pode falar algo ali sim de contradição e eu posso sim confrontar ele. Porque ele não é Jesus não. Então assim, a gente tem que entender isso aí, parar de seguir homens, seguir pessoas e seguir a Jesus. Se a igreja não prega a palavra de Deus, a verdade do evangelho, você deve parar imediatamente de ir para essa igreja, tira sua família de lá, seus filhos de lá e vai para uma outra, porque senão você vai se corromper. E aqui é uma grande verdade, estou falando de Portugal, agora eu não sei os outros países aqui vizinhos, eu acredito que estão na mesma. Muitos pastores aí de uma leva de 10, 15, 20 anos aqui para cá, que vieram para cá, se contaminaram, a maioria deles. Porque são pastores materialistas, querem ganhar dinheiro em cima das pessoas. Porque vem pra cá e ganha em euro. É diferente do Brasil, que é um sacrifício, tem muitas igrejas, então cada esquina tem uma igreja, então a concorrência é enorme. Aqui não, aqui você abre uma igreja, aí você tem que falar aquilo que as pessoas querem ouvir, porque é muitos maçons, a elite aqui é de classe média, classe média alta, classe alta. A gente tá falando da Europa. Então muitos deles se corrompem porque querem pregar o evangelho fácil, facilitado para atrair esse público, né? Muitos pastores estão se corrompendo na maçonaria, estão abaixando a guarda aí pra... Eu sei de muita coisa que está acontecendo aqui, né? Pastores crescendo muito rápido financeiramente, a igreja crescendo muito rápido, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, 800. E a gente tem que estar em alerta, que isso não é normal. Talvez seja um sinal de Deus ali de que alguma coisa está errada. E a gente precisa entender qual é a ética da pessoa, a visão dessa pessoa. Se a pessoa está realmente pregando a palavra genuína, se ela está vivendo a palavra no dia a dia. Quais são as práticas dela, com quem essa pessoa anda. Os princípios, qual é a visão, que visão que ela está caminhando. Eu fui por um tempo aqui numa igreja muito boa. Até que eu percebi também coisas que eu achei diferente daquilo que eu aprendi. Então tudo aquilo que bate de frente com a base do teu alicerce, que é aquilo que foi construído durante muito tempo, aquilo que você aprendeu. Não estou falando que tem igreja perfeita, você nunca vai achar nenhuma igreja perfeita. Nunca você vai achar. Sempre vai ter alguma coisa que você não vai gostar. Todas as igrejas são falhas em alguma coisa, não vai te agradar.
que vocês escutem isso até o próximo vídeo, que vocês abram a mente de vocês. E se vocês forem frequentar uma igreja, tenha isso em mente. A Bíblia é a minha base. A Bíblia é o meu manual. A Bíblia é a minha bússola. Como regra prática e de fé. Eu tenho que levar isso em consideração. Tudo que passar disso é procedência maligna, é heresia. Começou a pregar um evangelho muito distorcido, muito diferente daquilo que você está acostumado a ouvir. Não, só aquela igreja prega. Eles querem sempre... elas querem sempre ser exclusivistas. Só eles salvam, só eles falam a verdade. E todos que falam que sejam opostos a eles, ou uma mensagem que for diferente da deles, 99% é errado. Só eles querem o certo. 1% é certo, que é eles. Entendeu? Então, só se alertem, só se atentem a esses detalhes. Fica todos com Deus. Um grande abraço.